Pedro, vamos à nossa lição. Não sabemos como Deus criou os espíritos, mas sabemos que todos nós nascemos simples e ignorantes. Passamos um tempo no reino mineral, dormimos no vegetal, para despertar no reino animal. Somente depois de milhões de anos é que adquirimos a consciência e aprendemos o que é o bem e o que é o mal. Em nossa marcha evolutiva, caminhamos para a perfeição. Até o pior criminoso evoluirá e deixará de errar. Um dia todos nós seremos anjos. Enael, ajude-me a compreender. Eu sei que existem espíritos bons e espíritos maus. Foi Deus quem os fez assim? Como falei, Deus fez todos iguais. À medida que evoluímos, escolhemos o caminho que queremos trilhar. Alguns avançam mais depressa escolhendo o caminho do perdão, do estudo e do trabalho. Outros atrasam o progresso, guardando mágoas, sendo preguiçosos e não querendo estudar. Tudo é uma questão de escolha. Enael, existe anjo e demônio? Deus não fez nem anjo nem demônio, mas espíritos que se tornaram anjos ou demônios pela própria escolha. Só temos que nos lembrar que anjos são todos que atingiram a condição de espíritos puros, e demônios são espíritos que momentaneamente fazem o mal. É da lei do progresso que mesmo os espíritos que fazem o mal um dia terão que evoluir, pois que com o tempo o mal perde o significado. Não existe sofrimento eterno e nem castigo eterno. Se nós temos livre-arbítrio, não existirão espíritos que eternamente continuarão praticando o mal? Para sua compreensão, os espíritos somente praticam o mal quando têm noção do que é certo e do que é errado. Nos reinos mineral e vegetal, e grande parte do animal, o espírito não distingue o bem do mal. Somente quando o animal começa a compreender que o que ele faz tem consequência, é que ele começa a desenvolver o livre-arbítrio. Durante um período que pode ser longo ou curto, de acordo com a sua evolução, ele pode escolher o mal, mas essa escolha não é eterna, pois que existem leis divinas que nos conduzem à evolução. A partir do momento que o mal perde o sentido, o bem aflora naturalmente. Se o espírito não evoluir em nosso planeta, ele será levado para outro, e outro ainda, até mudar de comportamento e buscar a evolução. Todos os espíritos evoluem com igual velocidade? Não, Pedro, cada espírito evolui no seu próprio ritmo. Os mais preguiçosos retardam o momento da evolução. Os mais dedicados evoluem mais depressa. Enael, se um músico deixa de estudar música, aos poucos ele perde o talento. O mesmo acontece com o espírito que não usa o que sabe. Em outras palavras, o espírito pode degenerar? Tudo que aprendemos e que não usamos fica em estado latente em nossa memória. Não perdemos a evolução que conquistamos. Estacionamos. Podemos ficar impedidos de usar o nosso talento por limitações físicas, mas não deixamos de evoluir. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existe e é necessária às suas personalidades. Na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Porque todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem a um grau supremo. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Pela fileira do mal, não, pela fileira da ignorância. Por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram pela vontade própria.
Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles algum princípio que os encaminhe para uma direção, de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede, em virtude de sua livre vontade. Enael, de onde vem a influência que sobre nós, espíritos, se exerce? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se de nós, dominando-nos, e se alegram quando conseguem. A influência só acontece na origem do espírito? Ela nos acompanha a vida inteira, até que a gente um dia consegue dominar a si mesmo. Nesse momento, os espíritos maus cansam de nos obsidiar. Por que Deus permite que os espíritos escolham o caminho do mal? A sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Os espíritos que escolheram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas. Esse texto é uma adaptação do Livro dos Espíritos. Que Deus abençoe a todos nós.